Opa, eu espero que todos estejam bem. Hoje eu vim apresentar o grupo. O nosso grupo é composto pela Mônica, pelo Marcel, pelo Lucas Alejandro, pelo Lucas de Souza, pelo Meirelles e por mim, Rian. Mas antes disso, eu preciso falar que algumas imagens podem ser trocadilhos e piadas de acordo com os áudios, entendeu? E outras não. Basicamente, o gerenciamento da memória é a ferramenta utilizada para permitir aos programas em execução no computador utilizarem a memória para armazenar as instruções e dados que serão manipulados. O hardware do computador responsável por gerenciar o sistema de memória do computador é chamado de Unidade de Gerenciamento de Memória, MMU. Este componente serve como um buffer entre o CPU e a memória do sistema. As funções executadas pela unidade de gerenciamento de memória podem ser normalmente divididas em três áreas: gerenciamento de memória de hardware, gerenciamento de memória do sistema operacional e gerenciamento de memória do aplicativo. Embora a unidade de gerenciamento de memória possa ser um componente separado do chip, ela geralmente é integrada à unidade de processamento central, CPU. Geralmente, o hardware associado ao gerenciamento de memória inclui a memória de acesso aleatório, RAM, e cache de memória. RAM é o compartimento de armazenamento físico localizado no disco rígido. É a principal área de armazenamento do computador, onde os dados são lidos e gravados. Os caches de memória são usados para manter cópias de certos dados de memória principal. A CPU acessa as informações mantidas no cache da memória, o que ajuda a acelerar o tempo de processamento. O gerenciamento ou gestão de memória é um complexo campo da ciência da computação e são constantemente desenvolvidas várias técnicas para torná-la mais eficiente. Em sua forma mais simples, consiste de duas tarefas essenciais: alocação e reciclagem. Alocação é quando o programa requisita um bloco de memória, o gerenciador oferece para alocação. Reciclagem: quando um bloco de memória foi alocado, mas os dados não foram requisitados após um número de ciclos. Não há nenhum tipo de referência a esse bloco pelo programa. Esse bloco é liberado e pode ser reutilizado para outra requisição. Para ficar mais simples, o ato de gerenciamento é como quando uma empresa requisita pessoal para trabalhar. Depois de um tempo, quando a época muda, aposentam ou demitem os empregados para novos chegarem. Quais as funções básicas da gerência de memória? Maximizar o número de processos na memória, compartilhamento de dados na memória e proteção da memória utilizada pelo processo e o sistema operacional. O gerenciamento de arquivos tem um conceito simples. Quando o arquivo é aberto, o sistema de arquivos busca a sua entrada na estrutura de diretórios e armazena a localização e o nome do arquivo em uma tabela mantida na memória principal. Essa tabela mantém todos os arquivos abertos e é mantida em memória por questões de desempenho das operações de arquivos. O inode é um pouco mais complexo. Cada diretório e arquivo é identificado no kernel como um número de nó i. Um inode é, na realidade, uma estrutura de dados que possui informações sobre um determinado arquivo ou diretório, como, por exemplo, dono, grupo, tipo e permissões de acesso. O gerenciamento de arquivos no Windows é geralmente feito pelo Windows Explorer, que usa um sistema de estrutura em árvore, um sistema hierárquico. Sendo assim, você tem o C como raiz, e dentro da raiz você tem outras pastas chamadas de galhos. E dentro dos galhos você tem seus arquivos, chamados de folhas. Você também pode manipular os seus arquivos no Windows usando o CMD, uma maneira um pouco mais complexa de fazer a mesma coisa que usando o Windows Explorer. O gerenciamento de arquivos no Unix e Linux é feito por comandos no terminal. Comandos esses muito conhecidos por usuários de Linux, como cp, rm, mkdir e outros. Também pode ser feito por uma aplicação de interface gráfica, mas isso vai depender da distro do Linux. O controle de acesso diz a respeito das tecnologias de hardware e software, que tem como principal função o gerenciamento do acesso a determinados ambientes, especialmente aqueles que têm um fluxo elevado de pessoas, como por exemplo empresas, condomínios, academias e instituições de ensino.
Com o controle de acesso, você protege instalações, áreas, equipamentos, dados, informações, bens e pessoas de acesso não autorizado. Os tipos de controle de acesso mais avançados utilizam tecnologias em sistemas como senhas, cartões de acesso ou biometria. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Eu sou o Lucas Alejandro e eu venho aqui para apresentar para vocês um pouco sobre a segurança física e a lógica. Para começar, eu vou falar primeiramente, o que elas são, e depois eu vou me aprofundar um pouco mais em cada uma, alegando o que ela faz, o que é e seus mecanismos. A segurança física é a forma de proteger equipamentos e informações contra usuários que não possuem autorização para acessá-los, enquanto a segurança lógica é um conjunto de recursos executados para proteger o sistema, dados e programas contra tentativas de acessos de pessoas ou programas desconhecidos. E sempre lembrando que a segurança física e a lógica elas devem estar totalmente juntas. Uma empresa precisa ter as duas. E elas são essenciais para lidar com as ameaças atuais à questão da segurança da informação. Agora, entrando mais na segurança física, se aprofundando mais nela, eu vou falar um pouco para vocês o que é e alguns tipos de mecanismos. A segurança física é feita através de intermediações da empresa, o que leva em consideração a prevenção de danos causados por desastres locais ou ambientais, como terremotos, inundações e incêndios. Por esse motivo, quando as pessoas responsáveis pela segurança física da empresa, elas pesquisam alguns eventos climáticos passados ocorridos na empresa, que é sempre importante para planejar os métodos de segurança física para a proteção dos funcionários, equipamentos, dados e do local. A segurança física é muito importante para controlar a entrada e saída de equipamentos, materiais e de pessoas da empresa. Esse controle é feito através de registro de data, horário e responsável. O certo, se tratando da segurança física, quando um visitante na empresa ele entrar na empresa, eles não deveriam andar sozinhos pela empresa, sempre acompanhado de um funcionário que conhece a empresa. E também para reforçar a questão da segurança local, é sempre bom usar os mecanismos de segurança, como fechaduras eletrônicas, câmeras e alarmes, para sempre ter o controle de acesso aos ambientes que guardam backups e alguns computadores com dados confidenciais. Agora, sobre a questão da segurança lógica, me aprofundar um pouco mais dela, Esse tipo de proteção, ela controla o acesso a aplicativos, dados, sistemas operacionais, senhas e arquivos de log, por meio de firewall, de hardware e softwares, criptografia, antivírus e outras aplicações contra hackers e possíveis invasores às fontes internas da empresa. A proteção da informação, no decorrer dos anos, ela vem se tornando um grande desafio para as empresas, tanto devido às diversas ameaças existentes e a questão dos funcionários das empresas possuírem um mau treinamento na questão de TI. E os principais mecanismos de segurança lógica são as 4 propriedades básicas de segurança, que são a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a irretrabilidade, que por via das vezes são completamente ignoradas pela empresa. Por isso que muitas das vezes elas acabam sofrendo esses tipos de cyberataques, ataques cibernéticos. E alguns mecanismos de proteção que compreendem a segurança lógica são senhas, listas de controle de acesso, que são as famosas ACLs, do Packet Tracer, que a gente faz atividade lá com o Felipe, criptografia, firewall, sistema de detecção de intruso, que um exemplo poderia ser o PSense, que você usa, e redes virtuais privadas. É isso minha parte, valeu rapaziada. A primeira coisa que eu vou falar vai ser sobre a fonte de alimentação. Ela transforma aquela energia que chega pelas tomadas que a gente tem em casa em uma corrente elétrica contínua, ou seja, ela recebe a energia em 110 volts ou 220 volts e depois transforma na voltagem adequada para o funcionamento do aparelho, que geralmente é 12 volts. Podemos dizer que os estabilizadores servem para queimar no lugar dos aparelhos. Ficou estranho, mas é basicamente isso. Todos eles são construídos com um fusível de proteção, que é queimado em situações de tensão muito instável da rede elétrica. Quando isso acontece, o estabilizador deixa de funcionar e o fornecimento de energia é interrompido.
Dessa forma, possíveis sobrecargas não chegam diretamente aos eletrônicos e alguns estragos maiores são evitados. Como eu falei sobre estabilizadores, eu preciso falar sobre o no-break. O no-break é um dispositivo de proteção que vem com uma bateria. Em caso de quedas ou variações de eletricidade, ele protege os equipamentos eletrônicos, funcionando como fonte de alimentação. Dessa forma, evita que os aparelhos queimem. Os grupos geradores de energia são equipamentos de médio e grande porte, que fornecem energia elétrica sempre que ocorrem oscilações no abastecimento da rede elétrica ou de vez em quando em apagões. Ele garante maior segurança e comodidade para moradores, clientes e funcionários. Agradecemos todo mundo e esse foi o nosso trabalho.